Você já se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de pessoas? Já imaginou passar de herói a esquecido em um piscar de olhos? Foi exatamente isso que aconteceu com José, o homem que conquistou o Egito, mas enfrentou seus últimos dias em uma solidão de partir o coração. Hoje vamos revelar como o poderoso governador que salvou uma nação inteira morreu em meio ao silêncio e à saudade. Uma despedida tão triste que fez até os seus próprios irmãos chorarem amargamente. E enquanto você acompanha essa história, escreva nos comentários: Deus me livra da solidão. Não saia daí, porque esta história vai mexer com você e te fazer refletir sobre como a vida pode mudar de uma hora para outra. Já deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva para mais histórias bíblicas emocionantes. José tinha tudo o que um homem poderia desejar: poder, respeito, riquezas e uma família que finalmente o reconhecia. Mas mesmo assim, algo incomodava seu coração. Sabe aquele vazio que nada preenche? José sentia isso, mesmo sendo o segundo homem mais poderoso do Egito. Com o passar dos anos, ele viu o tempo cobrar seu preço. Aquela força de guerreiro foi dando lugar a um corpo cansado e marcado pela idade. O palácio, que antes era cheio de movimento e vida, parecia cada vez mais silencioso. As responsabilidades diminuíram, os olhos já não brilhavam como antes, e a saudade do passado começou a pesar em sua alma. Será que José, o sonhador, aquele que interpretava visões e transformou o destino de uma nação, estava agora condenado a morrer sozinho? Mesmo rodeado por servos e admiradores, ele sentia uma dor que ninguém conseguia enxergar. A dor de quem venceu o mundo, mas perdeu o próprio ânimo. Os irmãos de José, agora já velhos também, notavam a tristeza no olhar dele. Tentavam relembrar os tempos de glória, as histórias de vitória e reconciliação, mas José permanecia calado, olhando pela janela do palácio, como se buscasse uma resposta no horizonte distante. Quem o visse assim, jamais imaginaria que o homem que salvou o Egito da fome agora se sentia como um estranho em sua própria casa. Às vezes, quando o sol se punha e o silêncio reinava, José se lembrava dos dias em que corria pelos campos de Canaã, sonhando alto e acreditando que o futuro seria cheio de alegria. Mas a realidade era outra. O Egito que ele tanto ajudou não era sua terra. Seu coração ainda estava preso à promessa de Deus, aquela esperança que o manteve firme na prisão e no palácio. José, o homem que trouxe prosperidade para o Egito, agora se perguntava se tudo aquilo realmente tinha valido a pena. A solidão de seus últimos dias era cruel, como se a vida estivesse cobrando um preço alto demais por cada vitória que ele conquistou. E você, já se sentiu sozinho mesmo cercado de pessoas? Escreva nos comentários: Deus me livra da solidão. Porque até os heróis da fé, como José, enfrentam momentos de tristeza e vazio. Os dias de José estavam chegando ao fim, e o Egito, que sempre o aclamou, agora começava a sentir o peso da despedida. Mas o que muitos não sabiam era que seus próprios irmãos, que um dia o venderam como escravo, estavam prestes a viver uma dor indescritível. Aquele homem que sempre fora o alvo de suas invejas, agora estava envelhecendo diante dos seus olhos, e a realidade de que o perderiam de novo começava a se desenhar. Os filhos de Jacó estavam em Jerusalém, longe do Egito, e a notícia de que José estava perto de morrer chegou aos seus ouvidos como uma tempestade inesperada. Eles se lembraram do passado, dos dias em que, com corações cheios de ódio, o haviam jogado na cisterna, pensando que ele nunca mais veria a luz do sol. Como os filhos de Jacó poderiam imaginar que o destino os faria enfrentar a perda daquele irmão que de alguma forma ainda permanecia vivo em suas memórias? A dor foi grande e, mais do que tristeza,
Foi o peso da culpa que esmagou seus corações. Eles não podiam mais negar. José, que sempre teve o coração puro, os perdoou, mas a culpa deles não os deixaria em paz. O arrependimento tomou conta de cada um deles, mas já era tarde demais para corrigir o mal que fizeram. O homem que eles rejeitaram agora estava prestes a partir, e não havia mais nada que pudessem fazer para mudar a história. Quando souberam que o fim de José estava próximo, não conseguiram conter as lágrimas. Eles choraram como nunca choraram antes. Aquele homem que tinha perdoado suas ofensas estava morrendo, e a saudade e a dor de um irmão perdido tomaram conta de seus corações com uma intensidade que eles jamais imaginaram sentir. Como poderiam pedir perdão por algo que não podiam mais consertar? Como poderiam recuperar o tempo perdido, o amor perdido? Era como se a vida deles tivesse sido interrompida pela dor do arrependimento. Eles se perguntavam, por que fomos tão cruéis com aquele que sempre quis nos ver bem? A culpa e a saudade agora estavam estampadas em seus rostos. E o Egito inteiro sabia que aquele pranto era o pranto da perda e do reconhecimento tardio. E você já sentiu a dor do arrependimento? De perder alguém e não poder voltar atrás? Se sim, escreva nos comentários. Deus, me ajude a perdoar e a ser perdoado. Porque a vida é curta e muitas vezes a dor só aparece quando não temos mais tempo para mudar. O momento chegou. José, que havia enfrentado tantas batalhas, que havia sobrevivido à prisão, à traição e à fome, agora estava prestes a descansar para sempre. O Egito, que o adorava como um salvador, agora se preparava para dar a última despedida ao homem que transformou suas vidas. Não era apenas a morte de um governador, era a morte de um herói, um homem que havia dedicado sua vida a salvar todos ao seu redor. O palácio onde ele passou seus dias de glória agora estava sombrio, e as ruas de Tanis estavam silenciosas, como se o próprio Egito estivesse de luto. O cortejo fúnebre não era só de pessoas, mas de um país inteiro que queria render homenagem àquele que foi mais do que um governante. Para muitos, José foi um símbolo de redenção, de fé e de coragem. Mas ninguém imaginava a dor que ele carregou nos últimos dias de sua vida. Enquanto o corpo de José era preparado para o sepultamento, os irmãos estavam ao seu lado, impotentes. O que restava para eles agora era apenas o consolo de que José havia perdoado todas as ofensas. Mas esse consolo não apagava a dor de saber que não haviam sido os irmãos que José merecia. E ao olhar para o rosto do homem que sempre os amou, sem jamais guardar rancor, sentiam como se tivessem perdido uma parte de si mesmos. O funeral foi algo grandioso, como se o Egito inteiro parasse para lembrar de tudo o que José havia feito. As ruas estavam cheias de gente, com lágrimas nos olhos e corações apertados. Eles sabiam que a presença de José era mais do que poder e riqueza. Ele representava a esperança, a justiça e a força da fé em Deus. Os filhos de Jacó, com os rostos marcados pela culpa, acompanhavam o funeral, agora com o peso de um arrependimento profundo e sem fim. Cada passo em direção ao sepulcro era uma lembrança de que o tempo não volta atrás e que a saudade de um irmão tão generoso os acompanharia por toda a vida. A dor de perder José não era só deles, mas de todo o Egito. Você já se despediu de alguém que amou profundamente, mas que nunca teve a chance de agradecer? Escreva nos comentários. Deus, me ajude a valorizar as pessoas enquanto ainda posso. Porque a morte é algo que todos enfrentaremos um dia, mas o legado de José, a sua história de perdão e fé, vai durar para sempre. A morte de José não foi o fim da sua história. Foi apenas o começo de um legado que viveria por gerações. O Egito que ele ajudou a salvar, a família que ele perdoou, as vidas que ele tocou, tudo isso ficou como um testemunho eterno da força de sua fé. Mesmo após sua partida,
José continuou sendo lembrado por aqueles que viveram ao seu redor e por todos que ouviram falar de sua jornada. Ele se tornou um exemplo de coragem, de perseverança e, acima de tudo, de perdão. Quando olhamos para a vida de José, vemos que ele não foi uma pessoa perfeita. Ele passou por momentos de grande sofrimento, foi traído, rejeitado e até aprisionado, mas ele nunca perdeu a fé. Nunca deixou de acreditar que Deus estava com ele, guiando seus passos, mesmo quando tudo parecia perdido. E no fim, ele foi exaltado, não por sua grandeza humana, mas pela sua fidelidade a Deus. José não viveu para si mesmo, mas para os outros. Seu maior legado não foi o poder ou a riqueza, mas a maneira como ele perdoou, como ele amou e como ele se entregou à vontade de Deus, mesmo quando não entendia o porquê de tanto sofrimento. O que ele nos ensina é que mesmo na dor, é possível encontrar um propósito maior. E a pergunta que fica é: o que vamos fazer com o legado de José em nossas vidas? Vamos continuar a caminhada de fé e perdão, ou vamos deixar que as dificuldades nos definam? O exemplo de José é claro. Ele nos mostra que mesmo na solidão, na perda e na dor, Deus nunca nos abandona. E se ele nos guiou como guiou José, podemos acreditar que há sempre um propósito maior em nossas vidas, mesmo nas situações mais difíceis. José nos deixou mais do que uma história de glória e tristeza. Ele nos deixou uma lição de vida, de fé e de perdão. Ele passou por muito sofrimento, mas nunca perdeu a confiança em Deus. E o que podemos aprender disso? Que por mais difíceis que as situações sejam, Deus sempre tem um propósito para nós. E como José, podemos confiar que Ele está trabalhando ao nosso favor. Que tal se hoje você também fizer uma oração pedindo a Deus para te ajudar a ser como José, para viver com fé, mesmo quando as coisas não fazem sentido? Nos comentários escreva: Deus me ensina a perdoar e confiar em Ti. Porque o que José viveu foi mais do que uma história antiga. Foi um exemplo para nós hoje, em nosso dia a dia.